Olá pessoas, vamos agora para o nosso vídeo número 4. Nesse vídeo número 4 nós vamos falar sobre resistência elétrica. Resistência elétrica é uma característica dos materiais, porque nós vamos nos lembrar que estamos falando sobre eletricidade. Em relação à eletricidade, se observou que os materiais eles possuem uma certa classificação. Vamos utilizar a classificação dos materiais em condutores e isolantes. O nome já está dizendo, isolantes são aqueles que não conduzem bem eletricidade e os condutores são aqueles que conduzem bem eletricidade. Nesses materiais, especialmente os condutores, se observou que existia uma propriedade chamada resistência elétrica. Essa resistência elétrica aqui ela vai ser representada pela letra R e ela é uma propriedade que está relacionada aos materiais condutores de oferecer resistência à passagem de corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência do material, menos facilidade a corrente elétrica vai ter para passar. Essa propriedade ela foi utilizada para construir um elemento ou um dispositivo chamado de resistor. Tá? E o resistor, como eu acabei de dizer, ele é um dispositivo eletroeletrônico e ele vai ter duas características. A primeira característica, ou duas funções, ele vai transformar a energia elétrica em térmica. Isso é chamado de efeito Joule. Como é que nós observamos isso? O resistor começa a esquentar. E ele também limita o valor da corrente elétrica, para que a corrente elétrica não seja nem maior nem menor do que o necessário. Aqui nós temos a imagem dos resistores reais, fazendo uma observação que não existem só esses tipos, tá? Esses aqui são os mais comuns, que são inclusive aqueles que nós usamos nas nossas atividades práticas. E aqui nós temos a representação, porque eu disse para vocês que quando nós desenhamos o circuito, nós desenhamos as representações dos elementos, ou seja, nós fazemos a diagramação daquele circuito. A resistência elétrica possui como unidade o ohmo, representado por essa letra grega chamada ômega, que parece uma ferradura. É interessante que vocês lembrem que existe diferença. Resistor é o componente. Resistência é a propriedade de resistir à corrente elétrica, ok? Então, o resistor, ele tem resistência elétrica. Esses resistores, eles podem ser associados. Quaisquer elementos, tá? Quando eu vou construir um circuito, eles podem ser associados de duas maneiras, ou em série ou em paralelo. E quando eu misturo as duas coisas, nós dizemos que o circuito ele é um circuito misto. Agora, falando particularmente dos resistores. Quando eu associo os resistores em série, aí você tem aqui essa imagem fazendo a representação. Resistor 1 e resistor 2. Eles ficam dessa forma, um em seguida do outro, tá? Eles estão interligados aqui, um interligado com o terminal do outro. E eles vão ter uma coisa chamada resistência equivalente. Essa resistência equivalente para o circuito em série, ela vai ser a soma das resistências, ou seja, aqui seria R1 mais R2. E no paralelo, usei o exemplo de 3 resistores, podem ter vários resistores, tá? Você está vendo aqui que nessa configuração eles estão interligados pelas duas perninhas, ó, primeira, 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 segunda, segunda, segunda. Dessa forma, eles estão em paralelo. E para calcular a resistência equivalente, nós temos essa fórmula geral, que diz que o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3. E eu posso colocar quantos resistores estiverem em nosso circuito. E aqui, para fechar, nós temos o conceito da resistência equivalente, que é resistência única, que substitui toda a associação. E eu coloquei aqui para vocês, ó, R1 e R2, eles podem ser substituídos por um só resistor chamado de resistência equivalente, que no caso da série vai ser a soma das duas resistências. Nós temos um resistor chamado de resistor ohmico,
O resistor ôhmico é aquele resistor que eu posso até variar a temperatura, porque a temperatura ela vai influenciar na condutividade do material. Mesmo que eu varie essa temperatura, ele vai manter a resistência elétrica dele constante. E todo resistor ôhmico, ele obedece à chamada de primeira lei de Ohm, que é dada por U igual a R vezes I, onde U é a tensão elétrica, que é dada em volts, R é a resistência elétrica, dada em ohms, e I é a corrente elétrica, dada em amperes. Valeu e até a próxima!